Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da DIN. Esse é o nosso resumão macro de números 52 e o tema de hoje é a inflação, o indicador IPCA+, que foi divulgado na última semana e que trouxe aí os dados consolidados da inflação de 2024, que estourou o teto da meta estipulado pelo Banco Central, e a gente vai entender tudo o que aconteceu e o mais importante, tudo o que pode acontecer para 2025. Então fica ligado no vídeo de hoje. E a grande questão é, seu bolso vai sofrer mais em 2025? E a gente vai entender no vídeo de hoje. Mas em 2024 o IPCA fechou em 4,83%, acima da meta, aí 4,5% do teto da meta. E o Banco Central atribuiu essa alta da inflação ao câmbio elevado e também ao cenário fiscal. Já para 2025, a inflação persistente vai continuar, muito impulsionada pelo grupo de alimentos e bebidas, que já foi o vilão em 2024, e também pelo grupo de transportes. Afinal, os combustíveis estão com uma defasagem nos preços muito alta há muitas semanas. Eu trouxe essa manchete aqui para vocês: café, carnes e açúcar devem pressionar a inflação de alimentos em 2025. Então, já não bastassem os grandes aumentos em 2024, esses itens tendem a ficar muito mais caros em 2025 também. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver a trajetória mensal da inflação desde dezembro de 2023. Então, a gente viu um pico aqui em fevereiro de 2024. Lá em agosto de 2024, a gente teve uma pequena deflação, mas desde então a gente teve várias altas aqui, culminando na alta de dezembro de 0,52%. Esse aqui é o histórico da inflação anual. Então, como vocês podem ver aqui, o pico foi lá em 2002, uma inflação de 12,53%. Desde então, a inflação vem meio que em picos e vales, e agora ela fechou o ano em 4,83%. E esse vídeo de 2024 foi o terceiro em 6 anos. E quais foram os grupos que mais contribuíram para essa inflação? O primeiro foi o de alimentação e bebidas, com uma alta de 7,69%, que foi puxada por carnes, café e frutas, principalmente. O grupo de saúde e cuidados pessoais também puxou forte o índice, com aumento de 6,09%, com destaque para planos de saúde e também medicamentos. Essa tabela aqui mostra a variação por grupo e também o impacto por grupo. Então, como eu já adiantei para vocês, a alimentação e bebidas foi o que teve a maior variação e, consequentemente, o maior impacto. Depois, saúde e cuidados pessoais também teve uma variação bem alta e um impacto bem grande. Já o grupo de transportes teve uma variação um pouco menor, mas teve um impacto muito forte aqui, de 0,69%. Logo depois, despesas pessoais, habitação e educação. E os grupos de comunicação, vestuário e artigos de residência tiveram aí impactos menores e variações menores também. E quais foram as principais causas apontadas pelo Banco Central na carta que eles escreveram e enviaram ao governo na semana passada? Então, o principal foi a depreciação cambial. O dólar médio subiu 18%, de 4,95 no primeiro trimestre para 5,84 no quarto trimestre. E aqui eu estou falando de dólar médio, hein? E também a baixa confiança no cenário fiscal, impulsionada por esses gastos do governo, e também efeitos climáticos, como secas e enchentes, elevaram preços dos alimentos, como carnes e leite. E, como vocês já estão cansados de saber, essa inflação mais alta acaba impactando mais severamente as classes mais baixas. Afinal, esse tipo de pessoa que está na classe mais baixa acaba gastando muito mais com alimentação. Então, gasta ali 30%, 40%, até 60% do seu orçamento total, às vezes até muito mais somente com alimentação, sobrando muito pouco com qualquer outro tipo de gasto. Entendemos então como foi a inflação em 2024, mas mais importante do que isso é entender como vai ser daqui para frente. Então, o Banco Central ele projeta um pico de 5,1% no terceiro trimestre de 2025 e um fechamento da inflação nesse ano de 2025 em 4,5%, no limite do teto da meta. E as pressões adicionais devem vir do grupo de alimentação e bebidas e de transporte, como eu já falei para vocês, mas no cenário mais pessimista, a inflação pode chegar aí até 7,5%, caso o governo continue adotando políticas fiscais expansionistas e não reafirme seu compromisso com o cenário fiscal.
Então, tirei essa imagem aqui da carta que o Banco Central enviou. Então, a gente pode ver aqui, para 2025, quais são as projeções. No primeiro trimestre, 5%. Aqui a gente está falando da inflação acumulada nos 12 meses. No segundo trimestre, 5% também. Já no terceiro, 5,1%. E aqui marcando o pico da projeção do Banco Central. E no quarto trimestre aqui, 4,5%. E para 2026, o Banco Central prevê uma desaceleração aqui, fechando o ano em 3,6%, e 2027, no segundo trimestre, fechando aí em 3,2%. E como vocês já sabem, a taxa de juros é o que controla a inflação, é o mecanismo de controle da inflação. Então, essa inflação mais alta tem impactos na Selic. Atualmente, a Selic está em 12,25%, mas ela já tem mais duas altas de 1 ponto percentual contratadas, ou seja, até o final do primeiro trimestre de 2025, a Selic deve estar muito provavelmente em 14,25%. E existem projeções para que ela chegue até 15% no final desse ano, que é o maior patamar desde 2006. E o objetivo, é claro, é conter a inflação também e sinalizar para o gringo, para o capital estrangeiro, que há de fato um compromisso aqui no Brasil com o controle dos gastos e também uma independência do Banco Central, fazendo com que o gringo volte para o Brasil, coloque dólares aqui e o nosso câmbio consequentemente baixe e tire um pouco da pressão inflacionária que a gente está sentindo e vai sentir em 2025. Mas esse patamar muito alto da Selic, ele acaba sendo restritivo. Então ele vai restringir o crescimento econômico e também pode ter impactos negativos no mercado do trabalho, ou seja, mais desemprego. Por fim, esse gráfico aqui mostra a trajetória da Selic durante o tempo em que o Campos Neto foi presidente do Banco Central. Então a gente pode ver que iniciou ali em 6,5 em fevereiro de 2019, e aí a gente teve a pandemia, tivemos várias baixas aqui, chegamos ao patamar histórico de 2%, mas desde então a taxa de juros começou a subir aqui, escalou bastante desde março de 2021, chegando num pico de 13,75%. A gente teve aqui algumas quedas, achávamos que a coisa ia bem, que íamos terminar 2024 em 9%, 8,5%, mas não foi bem assim e terminamos o ano em 12,25%. E concluindo aqui, a inflação seguirá como principal desafio para 2025, com destaque, é claro, para o grupo de alimentação e bebidas e também de transportes. Então a gente tem que ficar de olho nesses dois grupos que são muito importantes. E é claro, as políticas fiscais, principalmente a fiscal e também monetária, serão decisivas para a gente conseguir estabilizar os preços. E essa semana vai ser bem tranquila aqui no Brasil. A gente vai ter alguns indicadores de atividade que vão ser divulgados na quarta e na quinta-feira. E lá nos Estados Unidos a gente vai ter mais indicadores e o principal deles vai ser o IPC, que é a inflação de lá. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Afinal, o Fed está olhando para isso, para decidir como ele vai conduzir as próximas reuniões sobre taxa de juros lá nos Estados Unidos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, pelo que a gente pode entender até agora, pelo que a gente tem de visibilidade, o ano de 2025 vai continuar sendo difícil para o nosso bolso e principalmente para as classes mais baixas. Afinal, os alimentos tendem a ficar mais caros, ou seja, a sua conta no mercado todo mês vai aumentar 10, 20, até 15%. E a gente tem que ficar de olho nisso, afinal, é muito importante para a economia e também para a vida das pessoas como um todo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.